Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos um pouco sobre o estrago que foi feito na Igreja nesses 10 anos desse falso pontificado de Francisco. Então nós queremos falar sobre isso, mas também mostrar para as pessoas como nós podemos analisar os acontecimentos e discernir as coisas segundo aquilo que nos ensina a Igreja, segundo aquilo que nos ensina a Palavra de Deus. Porque de fato há muitas pessoas que dizem assim, que nós não podemos julgar ninguém. Então as pessoas ficam presas nisso. Não, eu não julgo ninguém e para nisso. E de fato, o Evangelho nos pede para não julgarmos. Quando Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Mas existe uma diferença entre julgar e discernir. Então quer dizer que a própria virtude da prudência, que é uma virtude cardeal, nos manda discernir as coisas. E a obrigação de todas as pessoas que têm inteligência, segundo a nossa inteligência, a juntar todos os elementos para discernir cada coisa. Então por que nós temos obrigação de discernir e não podemos julgar? Porque existe uma diferença entre julgar e discernir. Julgar pertence a Deus. Discernir pertence a cada pessoa que tem inteligência. De tal forma que o nosso discernimento deve nos mover para as nossas atitudes. E, no entanto, nós nos abstemos de julgar. Então, dando um exemplo mais simples, seria assim. Se eu não tenho elemento nenhum, e eu simplesmente olho para aquela pessoa e penso, essa pessoa não é boa, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa está fazendo coisas com hipocrisia, então eu estou julgando. Ali eu estou julgando, porque eu não tenho elemento objetivo. Eu simplesmente estou me levando por coisas subjetivas, coisas que não têm prova, ou coisas que não têm um argumento, que não têm uma solidez. Agora, quando você vai pelas coisas objetivas, então você vai discernindo. Então aqui que está a diferença. Então, na nossa vida espiritual, nós não temos nada que ver com a vida das pessoas. Nós temos que encontrar as coisas objetivas e as verdades objetivas que nos levam a Deus. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se nós temos os elementos objetivos para encontrar a verdade e para discernir todas as coisas para o nosso caminho espiritual, isso é suficiente. E nós evitamos com isso muito desgaste, muita perda e mesmo a nossa condenação eterna. Que há pessoas que vão para o inferno somente porque julgam, porque condenam, porque pecam constantemente contra o 8º mandamento, que é o mandamento de Deus, de não dar falso testemunho, de não mentir, e as pessoas mentindo, caluniando, sempre difamando, vão com certeza para o inferno se elas não se arrependem e não fazem a devida reparação disso. Então veja que é interessante nós partirmos desses conceitos, porque aí todas as coisas ficam claras. Então quando nós estamos falando aqui de Francisco, nós sempre deixamos bem claro para as pessoas duas coisas. Primeiro, que nós não estamos criticando um Papa. Um Papa não se critica, um Papa não se desobedece, um Papa a gente não faz oposição. Nós estamos simplesmente mostrando para as pessoas argumentos objetivos da fé, da doutrina, para discernirmos quem é esse Senhor que se apresenta como Papa e o que ele está fazendo e levando as pessoas a fazer. Então aqui é discernimento. Eu quero saber quais são os elementos objetivos do problema que envolve essa pessoa e os outros elementos dessa atual hierarquia que se apresenta como católica. Que na verdade não é uma hierarquia católica. Então aqui são elementos objetivos. Então primeira coisa, não falamos mal da pessoa. Segunda coisa, não falamos mal de um Papa. Simplesmente ajudamos as pessoas a discernir que esse indivíduo não é Papa, não é hierarquia nenhuma da Igreja Católica e não tem poder sobre nossas almas. Essa que é a questão. Então, um Papa tem poder sobre nossas almas. Nós devemos nos submeter a um Papa. Isso é necessário para a nossa salvação. E ele não tem vínculo com nenhum batizado. Então, se nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Porque os assuntos são difíceis, as coisas são
realmente complicadas e nós precisamos dessa noção, dessa base. Por isso que nós não viemos aqui somente para dar informações. Nós procuramos dar também esses conceitos, que são os princípios da fé, da moral católica. Porque há muitas pessoas que fazem divulgação disso ou daquilo. Informação as pessoas encontram facilmente, mas dificilmente as pessoas encontram hoje em dia esses elementos que são os princípios fundamentais para você discernir as coisas. E assim que a gente faz uma direção espiritual, assim que a gente entende se uma coisa é boa ou ruim, assim que a gente entende se em tal momento nós devemos tomar tal atitude ou não, é tudo a partir desse discernimento. Então eu faço também uma citação aqui do livro de Daniel, que inclusive é uma das leituras desse tempo da Quaresma, que é algo muito bonito, quando nós lemos ali, que uma mulher casada chamada Susana estava preparando-se para tomar um banho no quintal da sua casa. E naquele momento entraram para abusar dela 2 velhos, e esses 2 velhos, conjuminados entre si, já queriam colocá-la sob pressão, sob chantagem. E eles disseram: olha, você tem agora relação conosco e nós não vamos falar nada de você. Agora, se você não aceita, nós estamos prontos agora para dar testemunho que você estava aqui com o rapaz e nós vamos te acusar diante do povo. Porque eles eram 2 juízes do povo. Então, quer dizer, eram figuras da autoridade. Então, esses 2 velhos são interessantes ali no contexto bíblico, porque especialmente o livro de Daniel é um livro que nos mostra como funciona o poder sapiencial, que é essa lógica da sabedoria que vem de Deus para iluminar o poder temporal e também o poder sacerdotal, que são os 3 poderes que regem uma sociedade. Não importa que seja cristã, sempre vai existir isso aí. Agora, quando a autoridade fica caduca, quer dizer que fica decadente, que ela perde esse vínculo com a sabedoria, então aquela autoridade contaminada e pecadora corrompe toda a sociedade. Então é por isso que é interessante essa leitura do livro de Daniel, para nós também partirmos para a análise dos problemas e discernirmos as coisas segundo aquilo que Deus nos ensina a discernir. Porque esses 2 homens, de fato, não conseguiram tocar na mulher. Ela começou a gritar e eles saíram gritando mais alto que ela, dizendo: acabamos de ver sair daqui correndo um homem, um jovem que estava tendo relação com ela. A mulher era casada, todos ficaram envergonhados porque diziam: olha, essa mulher ela nunca teve nada com ninguém, ela é tão digna, era considerada tão santa, e de fato agora são 2 testemunhas e pior, são testemunhas de peso, que eram pessoas honradas com o cargo de juízo daquela sociedade. Então o que aconteceu? Fizeram um julgamento, ela foi condenada. Ela estava condenada à morte por adultério. E assim a lei estava para ser aplicada. Então você percebe como é que a lei também depende da sabedoria? Porque a lei pode ser injusta. A lei pode matar alguém que não é digno da morte. Então, no momento em que ela era condenada, aparece Daniel e diz: eu sou inocente do sangue dessa mulher. E Daniel, sozinho, como jovem, julga os 2 velhos, põe eles separados, vê que os testemunhos deles não batem e mostra para todos que eles estavam mentindo. Então é interessante o processo disso, porque ali você vai ver que a juventude de Daniel indica que a sabedoria não tem idade, ela vem de Deus. Ao mesmo tempo, ele sozinho, julgando os 2, mostra que a força de Deus é maior do que o número, maior do que o poder das coisas da terra. E ao mesmo tempo, nós vemos que essa sabedoria que ele teve de discernir, veja bem o termo, de discernir a verdade no meio daquele acontecimento ali, foi causa de justiça. Porque aquela mulher injustamente condenada foi absolvida. Veja como é bonito isso. E o que aconteceu, portanto, ali? Aconteceu a ação desse poder sapiencial para livrar uma pessoa dessa injustiça. Diante de uma sociedade que estava para se corromper por causa
de autoridades corruptas. Então, como que nós devemos interpretar isso no contexto de hoje? Hoje, o que falta no mundo são autoridades justas, autoridades iluminadas pela sabedoria de Deus. Portanto, todas essas autoridades injustas já tomaram posse do poder em todas as esferas da sociedade. Não só no poder judicial, que seria o poder sapiencial, a representação máxima do poder sapiencial é o poder de julgar, mas também no poder executivo, que é o poder de governo, e também no poder sacerdotal. De tal forma que quando os inimigos da igreja conseguiram corromper todas essas autoridades, tanto da ciência quanto dos governos de todas as nações, eles então se infiltraram com muita veemência na igreja, como diz o exorcismo de Leão XIII, para ali colocarem o trono das suas abominações. E ali no Vaticano, eles também colocaram ali um ninho de serpente para, com essas autoridades corruptas, fazer uma nova igreja e instalar ali um trono de abominação, ou seja, um lugar, um centro de abominação, porque de uma nova religião sacrílega, que corrompe o cristianismo e que destrói a fé das pessoas. Então é nesse ponto que nós nos encontramos. Aí alguém pode perguntar, mas por que não aparece Daniel? Por que não vem ali uma força da justiça e da sabedoria de Deus para destronar todos esses poderosos e para recomeçar essa sociedade? Exatamente por causa disso, porque como esse processo de corrupção foi aumentando de uma forma muito intensa, eles fecharam todas as portas para que as pessoas tivessem acesso à sabedoria. Porque eles sabem de tudo isso, sabem como é que funciona o processo. Então eles disseram, não basta nós conquistarmos todos esses postos e termos dinheiro à nossa disposição, temos tudo isso. Nós temos que impedir as pessoas de pensar. Nós temos que impedir as pessoas de serem capazes de fazer um raciocínio lógico, chegarem a uma conclusão, isso é injusto, isso aqui não está certo, isso aqui não corresponde, isso aqui você está sendo contraditório, isso aqui é mentira. Tudo isso foi fechado. Então hoje em dia eles podem dizer uma mentira absurda e eles controlam a sociedade com as mentiras. Porque eles falam uma mentira tão grotesca e a pessoa não se questiona e eles veem que as pessoas estão aceitando aquela mentira. Então eles dizem, nós estamos tranquilos porque há uma porcentagem muito grande de pessoas que estão aceitando aquelas notícias falsas, que são claramente mentirosas, mas eles não questionam. Então com isso, o mundo fica ao sabor das mentiras. E dessa manipulação dessa imprensa falsa, corrompida, que é guiada por essas autoridades corrompidas. Então, infelizmente, o processo foi muito bem feito e hoje nós não temos espaço para essa denúncia da sabedoria, para essa ação da sabedoria, porque até as pessoas que querem dar conceitos da verdadeira fé, da verdadeira doutrina, estão muitas vezes corrompidas por pensamentos falsos, por conceitos errados e por princípios falsos. Então, por isso, fica muito mais difícil, porque nós não temos mais acesso, como acontecia até no tempo do paganismo, e em todo o tempo da cristandade, as pessoas aprendiam a pensar. E hoje, as pessoas não conseguem fazer isso. Então, tudo fica mais difícil. Como que você vai discernir as coisas se você não sabe pensar? Se você não entende a lógica? Se você não entende os princípios? Se você não sabe diferenciar nem sequer o subjetivo do objetivo? Percebe? Então fica muito difícil. Agora veja como é interessante analisar isso em relação a essa pessoa de Francisco. Porque essa pessoa de Francisco é um desses velhos aí corrompidos. Os dois velhos corrompidos que atacaram Susana é o poder temporal e o poder sacerdotal. Esses dois velhos corrompidos, cheios de malícia, cheios de erro, que vêm atacar essa moça Susana, que representa a igreja, que representa o povo de Deus, que representa as pessoas sãs, as pessoas boas, as pessoas de coração reto. Essas pessoas de coração reto são atacadas por essas autoridades corrompidas que obrigam, sob chantagem, que essas pessoas façam o que eles querem. Então esse novo Papa, que escolheu o nome de Francisco em homenagem ao santo medieval, abraçou a pobreza extrema e caminhou até a sacada da Basílica de São Pedro sem a tradicional estola bordada com esplendor. Então assim fala um artigo que elogia Francisco no momento da sua eleição. Veja bem, já no dia que ele foi eleito,
Todos queriam falar bem dele. Porque era uma imprensa que estava preparada, ó, vamos agora elogiar esse homem. Normalmente eles não elogiam, nem os falsos papas eles não elogiam. Agora, quando chegou esse que eles dizem, não, agora esse daqui é totalmente de acordo conosco. Não, então ele tem que ser homenageado desde o princípio. Ele diz, ó, sua maneira desarmada levou a multidão a um êxtase de aplausos. Como na verdade nem tinha multidão ali, o pessoal nem estava empolgado com isso. Na manhã seguinte, Francisco apareceu no balcão para pagar a sua conta pessoalmente lá na casa dos cardeais. Quer dizer, olha como ele é humilde, olha como ele é gentil, olha como é que ele é honesto, né? Vai pagar a conta. Não, eu sou papa agora, mas não tem problema, quanto que é aí, vamos pagar. Depois ele ligou para o seu jornaleiro em Buenos Aires, ó, não precisa mais entregar o jornal não, que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, quer dizer, simpático, né? Um homem simpático, um homem agradável, um homem humilde. A mídia ficou encantada com essas acrobacias humildes que esse homem estava fazendo ali. E assim, diz aqui um artigo sobre os 10 anos de Francisco, começou uma das décadas mais sombrias em todos os tempos da história da Igreja Católica. Os cardeais escolheram um homem do qual se sabia pouco, político articulador e intelectualmente preguiçoso. Mas isso não é o pior. A verdade, obscurecida pela grande mídia, é que o próprio Francisco, tanto antes quanto depois da sua eleição, capacitou e protegeu o clero predatório e seus cúmplices. Então aqui que vem o ponto. Então essas pessoas aqui, como desse artigo que nós colocamos na descrição aí, eles estão denunciando. Isso aqui não são pessoas que pensam como nós, não. São pessoas que vão à missa nova, que colaboram, que estão ali no contexto da igreja moderna. Mas eles estão vendo que não é possível mais suportar. Porque tudo está vindo à tona. Jesus está dizendo, nada de escondido não vai deixar de ser revelado. Então ele capacitou e protegeu o clero predatório e seus cúmplices. E aqui não é uma questão subjetiva, é uma questão mais que objetiva, é crime. Não é uma questão de uma fraqueza pessoal, que a pessoa não consegue se conter, que a pessoa tem uma tendência assim ou assim. Isso é problema dela, ela que se confesse. Agora, quando a pessoa vai se tornar um predador de crianças, esse é caso de polícia. Isso é caso de cadeia, não é caso de pensar se ele pode ou não pode trabalhar como religioso, não. Isso é muito mais grave. Então aqui diz o artigo que havia um homem na varanda com Francisco quando ele foi eleito. Esse homem que vocês podem ver aí na imagem é o cardeal Daniels, agora já morto. Esse homem era culpado de encobrir um abuso incestuoso de um menor e ele trabalhou junto com essa máfia de San Gallen, que era formada por cardeais liberais, para fazer esse lobby para a eleição de Bergoglio já em 2005. Ali eles não conseguiram, porque como a gente sempre explica, dentro da igreja moderna existem duas camadas. Então existe isso em todos os sistemas revolucionários. A camada conservadora e a camada liberal. A camada mais agressiva, mais comunista, mais voltada para o erro. Por quê? Porque normalmente há homens sensatos que se corrompem com a revolução. Esses viram conservadores. E há homens que não só estão corrompidos com a revolução, mas são inspirados pelo demônio. Aí já não é questão de sensatez. Eles são inspirados pelo demônio para poder levar essa revolução até o fim. E esses são os que adiantam o processo. E justamente essa camada mais radical é que chegou ao poder com a eleição de Francisco. Então não significa que de João 23 até Bento XVI nós tivemos papas bons, conservadores. Não, eram falsos papas comprometidos com a revolução. Mas a diferença deles é que eles estavam trabalhando com homens sensatos. E os homens sensatos estavam com eles sem conseguir ver os princípios dos erros, mas pelo menos vendo uma certa lógica naquele processo que eles estavam fazendo, que é o Vaticano II, a Missa Nova e tudo isso aí. Agora, quando chega a camada radical, a camada agressiva, as pessoas sensatas reagem. E é por isso que essas pessoas estão reagindo. E outros cardeais estão reagindo. Veja, por exemplo, o caso do cardeal Pell, que viu ali, que observou que o cardeal Daniels estava junto de Bergoglio. E esse cardeal Pell que denunciou isso.
Só que depois voltaram contra ele a acusação, e o cardeal Pell então sofreu essa acusação de que ele teria abusado de alguém, depois saiu desse processo, ficou na cadeia, saiu desse processo, livre, inocente, mas com certeza muito desgastado moralmente por causa disso, e em seguida morreu. Faleceu aí na época dos funerais de Bento XVI. Então você vai vendo que as pessoas sensatas estão morrendo, estão sendo perseguidas, estão morrendo. E as pessoas que são conjuminadas com todas essas falcatruas e todos esses crimes estão prevalecendo. Então veja que aqui nesse artigo você vê uma crítica dura a Francisco, justamente por causa disso, porque ele foi protegendo esses predadores, esses cúmplices, e ao mesmo tempo ele foi cada vez mais oprimindo os verdadeiros católicos, aqueles que buscam a missa tradicional, aqueles que buscam uma moral correta, aqueles que buscam a vida espiritual. Ele diz ainda nesse artigo: a obstinação de Francisco em suprimir essa antiga liturgia está chocando até mesmo os bispos liberais. Interessante isso, porque tem bispos liberais que veem que a missa tradicional é um direito das pessoas, que não tem problema. Por que perseguir tanto? Então tem bispos liberais lá nos Estados Unidos que estão reclamando, falando assim, mas eu sou obrigado a perseguir esse padre que quer celebrar a missa tradicional, porque Francisco não deixa, ele não permite que essas coisas aconteçam aqui. Ele quer saber um por um quem que está celebrando essa missa, e ele tem que dar autorização pessoalmente para essa pessoa, para saber se essa pessoa está em consonância com a doutrina dele. Que é claro que eles sabem, esses nossos inimigos sabem, que a missa tradicional em si não é um problema, mas o problema é a doutrina que vai junto. Então, se a pessoa começa a celebrar essa missa tradicional, ela vai, se eu tiver realmente abertura ao Espírito Santo, pelo menos, ela vai começar a perceber certas coisas. Vai perceber a diferença das duas igrejas, quando ela celebra as duas missas. Foi o que aconteceu comigo. Eu celebrei essas duas missas durante 3 anos. Depois de 3 anos, eu falei, não celebro mais a missa nova. Por quê? Porque eu não quero mais aderir a essa nova igreja. Então, o processo é um discernimento. A gente é obrigado a fazer isso quando a gente é sincero. Então, veja que é interessante aqui, que hoje nós temos todos os elementos para ver com clareza quais são os frutos do Vaticano II e quais são os frutos dessa nova igreja. Então, essa é só uma questão da pessoa querer discernir. O cardeal Miller, por exemplo, afirmou sobre Francisco o seguinte, que em vez de apreciar o cheiro das ovelhas, como ele costuma dizer, hipocritamente, ele as golpeia com força. Então, ele faz essas ovelhas, que são os católicos verdadeiros, sofrerem um verdadeiro martírio. Então, quer dizer que, cada vez mais, nós estamos nos aproximando de um processo de purificação da humanidade que tende a realizar-se com castigos de Deus e com grandes sofrimentos para que nós sejamos purificados dessas falsas autoridades, mesmo em nome da igreja e mesmo em nome da fé. Entretanto, por outro lado, existem sede vacantista, ou seja, pessoas que conseguem ter a noção correta da coisa, que nós estamos sem um Papa verdadeiro, que nós estamos sem uma Igreja Católica verdadeira, que nós estamos sem uma autoridade legítima para nos dar a justiça e nos dar a verdadeira sociedade como Cristo pediu. Mas essas pessoas, por ironia, porque parece assim realmente uma brincadeira, eles fazem guerra quando você fala da possibilidade que a Igreja tem de eleger um Papa verdadeiro. Então, realmente, isso é muito interessante de observar. Por que eles querem impedir que a Igreja Católica tenha um Papa verdadeiro? Aqui vem um outro processo de discernimento. Então, quer dizer que não basta a pessoa se tornar sede vacantista, ou seja, romper com essas autoridades falsas. Mas é preciso que a pessoa esteja focada na solução do problema. Porque a solução do problema não é simplesmente a constatação de que Bergoglio é um impostor. Mas a solução do problema é o esforço que a Igreja Católica deve fazer, segundo a própria doutrina católica nos ensina,
para que através de uma hierarquia legítima, ou seja, de bispos verdadeiros, a igreja possa eleger um papa. Então é isso que nós estamos defendendo também. Porque a igreja pode e deve eleger um papa. E esse papa, sendo válido, ou seja, sendo eleito segundo os critérios da igreja, é ele que vai dar a possibilidade, com a graça de Deus, obviamente, de virar o jogo e resolver essa situação. Porque Cristo deixou na terra um vigário. Ele não deixou na terra um grupo de pessoas. Ele deixou um vigário responsável para cuidar das coisas dele. E é ele que nós chamamos de Papa. Então, quando nós nos colocamos diante dessas pessoas que nos atacam, dizendo, vocês são conclavistas, vocês são loucos, vocês vão fazer qualquer seita, qualquer cisma, qualquer coisa, a gente não precisa discutir com essas pessoas. A gente só precisa dizer para essas pessoas o seguinte: você tem tempo para eu te fazer 3 perguntas? Só faço 3 perguntas. Não, pois não, pode fazer as 3 perguntas. Primeira pergunta: hoje, nesse dia de hoje, nós temos um Papa? Sim ou não? Tem um Papa verdadeiro na Terra hoje? Não, não tem. Não tem, porque Francisco não é Papa verdadeiro, a gente já percebeu isso. Pronto, então primeira pergunta está resolvida. Segunda pergunta: a igreja vive sem Papa? A Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja verdadeira, fundada por Cristo, ela vive sem um Papa? Sim ou não? Resposta: não. Não vive. Isso é doutrina da igreja. É obrigatório que a igreja tenha Papa e tenha até o fim do mundo. Isso é obrigatório. Então quem que é responsável por resolver o problema? Quem que é responsável por ir ali e fazer com que a igreja tenha um Papa? Então, por favor, que faça. E a terceira pergunta é só isso. Por que você é contra? Sendo que a igreja precisa de um Papa. E a igreja ensina que é possível em qualquer situação, desde que haja essa eleição de bispos católicos, ou seja, de bispos que estão de acordo com a fé católica e que estão de acordo que nós não temos um Papa. Então, basta isso para que essas pessoas se apresentem como hierarquia da igreja e elejam um Papa. Então, nós não estamos promovendo nenhum cisma, ao contrário, nós estamos promovendo a unidade da verdadeira igreja, que só é possível quando nós tivermos um verdadeiro Papa. Então, na medida que as pessoas nos atacarem com esse tipo de argumento, você só faça essas 3 perguntas e não se preocupe com mais nada. Porque só é católico aquele que deseja ter um Papa e deseja se submeter a ele. As pessoas que não têm isso não são católicos. Eles são cismáticos ou heréticos. Se eles pregam doutrinas falsas, eles são heréticos. Agora, se eles não pregam doutrinas falsas, mas estão contra o Papa ou contra a possibilidade de ter um Papa, por isso mesmo eles já são cismáticos e já estão fora da igreja. Então, nós não temos que nos preocupar com quem está fora da igreja. Nós temos que procurar defender a igreja. E isso nos basta. Porque é só isso que Deus nos pede. Nós não temos que resolver os problemas do mundo. Nós não somos convidados a resolver todas as situações difíceis do mundo. Nós temos simplesmente que dar condição àqueles católicos verdadeiros, batizados, que são sinceros, que desejam Deus, de terem os sacramentos, de terem uma hierarquia, de terem todas as condições necessárias para se salvar. É só isso. Essa é a nossa missão. O resto, cada um que se vire, porque se a pessoa não aceita Deus ou não aceita a verdade, Deus é que vai julgar no fim da vida da pessoa. Agora, quem quer colaborar para a verdade, para a justiça, é essa pessoa que se apresente. É só isso. E nós, sempre eu repito isso, nós não fazemos guerra contra ninguém. Nós não temos aqui objetivo de atacar pessoas ou fazer problemas ou acusações subjetivas. Jamais. O nosso problema é simplesmente isso, é ajudar a igreja e fazer as coisas pela igreja. Eu também não venho me apresentar aqui como alguém que está ali, não, eu sou o correto, todos têm que me seguir. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu estava errado, eu me converti. Eu procurei saber o que era o certo, o que era a verdade e mudei. E se tem algum argumento ou alguma doutrina que nós dizemos aqui e que esteja errada, que esteja contra a doutrina católica, que essa pessoa então se apresente de forma respeitosa e vamos debater a doutrina. E se ela estiver correta, segundo a doutrina católica, me provar isso, eu me converto na mesma hora. Porque eu não tenho nenhuma intenção de ser contra Deus. Pelo contrário, quero ser a favor de Deus e da igreja. Agora, se ele tem problema subjetivo contra mim, então que ele fale privadamente contra mim, e se ele quiser me exortar, eu vou me converter e fazer tudo o que ele está pedindo.
Mas nós não podemos exigir de ninguém a perfeição, porque a Igreja Católica não é igreja dos perfeitos. A Igreja Católica é a igreja composta de santos e pecadores que juntos, na única e verdadeira fé, amam a Deus e trabalham para Deus. É só isso que é a igreja, nada mais. Nós não estamos aqui nos apresentando como santos nem como perfeitos. Nós estamos nos apresentando como católicos. E se eu estou falando alguma coisa objetivamente contra a Igreja Católica, então que se apresente e me prove. Aí nós mudamos na mesma hora, vamos mudar o discurso, vamos resolver isso aqui, pronto. Mas se não é, então cala a boca. Só isso. Porque não tem argumento para defender a verdade. Se não tem argumento para defender a verdade, não fique mentindo, caluniando, difamando. Porque isso é obra de Satanás. Agora, infelizmente, a verdade é essa. Há muitas pessoas ali, infiltradas, que vêm da sociedade secreta, mesmo dos meios sede-vacantistas. Estão trabalhando ali para diluir, destruir, porque o objetivo é confundir as pessoas. Eles querem a todo preço destruir a Igreja Católica. E eles vão até o último reduto para poder difamar, destruir, ridicularizar e dispersar. Então é o tempo que nós estamos vivendo, infelizmente. Mas com a palavra de Deus e com o Evangelho, nós podemos ter discernimento. Veja, por exemplo, o que diz São Paulo aqui, olha, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Está vendo? Porque o homem espiritual, o que quer dizer isso? É aquela pessoa que está em união com a vontade de Deus. É simples. Porque São Paulo conclui aqui, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, o pensamento de Cristo, como adquirir o pensamento de Cristo? Lendo o Evangelho. Se você lê o Evangelho, especialmente esses textos que falam agora na Quaresma ou no tempo da Paixão, leia com atenção esses Evangelhos e você vai adquirir o pensamento de Cristo. É muito diferente o pensamento de Cristo do pensamento de um fariseu. O fariseu julga, o fariseu condena, o fariseu ataca, o fariseu mente. E essas pessoas perseguiram o nosso Senhor até o fim. E eles foram ali até colocar na cruz. E mesmo ele na cruz, sofrendo, morrendo, sofrendo dores, eles não paravam de atormentar. Não paravam de atacar. Por quê? Porque eles não têm o pensamento de Deus. Eles são pessoas que se julgam religiosos. Se julgam católicos. Mas eles não têm o pensamento de Cristo. Agora, o pensamento de Cristo é muito bem expresso nas respostas que ele dá para os judeus e para esses fariseus em todas as discussões que ele teve com eles. E basta você pegar ali o texto de cada um dos dias dos evangelhos, desde o primeiro dia da Quaresma até o último dia da Semana Santa. Ali você vê tudo. E os padres da igreja explicam através das interpretações dos salmos, eles explicam ali bem por que os inimigos da igreja e os inimigos de Cristo agem assim. Porque neles não há o amor de Deus. Então por isso que eles afiam suas línguas como as serpentes, como diz o Salmo, para atacar e matar. Então eles dizem, nós não matamos ninguém, nós não podemos matar ninguém. Mas aí vem um comentário de Santo Agostinho e diz assim, seus hipócritas, vocês matam com a língua. E o outro vai lá e mata colocando na cruz. Então é assim que a gente interpreta o tempo da paixão. Se você não entende isso, o que adianta celebrar a Semana Santa? O que adianta celebrar os mistérios de Cristo se você não parou de fazer exatamente como os inimigos de Deus? Então é assim. Por isso tem aqui o outro artigo do Aldo Maria Valli, que fala exatamente isso. Que a Igreja Católica, segundo ele, está em desordem. E Pedro, em vez de agir como uma rocha, alimenta confusão e ambiguidade. Então aqui, claro que é uma interpretação dele, desse Aldo Maria Valli, que segue, como todos esses falsos tradicionalistas, ou todos esses membros da Fraternidade de São Pio X e companhia, seguem esse pensamento galicano. Então eles acham que o correto é criticar o Papa, ao invés de discernir que não é um Papa. Então aqui ele faz essa pergunta, por que Pedro, em vez de agir como uma rocha, alimenta confusão e ambiguidade? E eu respondo, será possível que Cristo tenha fundado o papado para alimentar confusão e ambiguidade? Essa é a pergunta que eu faço para todos os galicanos que defendem que Francisco é Papa. Será possível que Cristo, Deus, foi capaz de fundar uma instituição para alimentar confusão e ambiguidade? Já não basta tudo que há no mundo de confusão e de ambiguidade?
Então isso não é possível. Só essa pergunta aqui é fácil, de discernir que não, está errado. Ele não é Pedro, ele não é nada, ele é Judas. Só isso, ele é um inimigo. Acabou, põe para fora. É assim que a igreja sempre fez. A igreja tem clareza, tem discernimento nas coisas. E a igreja analisa tudo dentro da perspectiva da fé. Portanto, não é Pedro que está ali alimentando confusão e ambiguidade, mas são traidores inimigos da igreja que estão vestidos de cordeiros, lobos vestidos de autoridade verdadeira, para enganar e para matar. Mas ele continua. O católico em questão vai olhar para essa situação e vai argumentar como nós podemos ter a fé católica e ao mesmo tempo nos reconciliar com o mundo, dialogar com todos, ter essa liberdade religiosa e conviver bem com todas as outras religiões, sendo que a verdadeira fé católica sempre fez oposição a tudo isso. Então, está vendo? As pessoas estão se questionando. Isso aqui são artigos na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha. As pessoas estão percebendo. Os bispos alemães fazem casamento de gays. Ninguém diz nada, não são punidos. Alguém celebra uma missa tradicional escondido, colocado para fora. Será que a pessoa não consegue discernir essas coisas? Será que a pessoa não consegue perceber que falta justiça, falta sinceridade, falta coerência? Tudo isso aí não é a Igreja Católica. A Igreja Católica pode ter tido, subjetivamente falando, olha o entendimento, pode ter tido pessoas ruins, pessoas pecadoras, que inclusive foram para o inferno. Nada impede. Mas a Igreja Católica em si é sempre justa e coerente. Por quê? Porque nela existe a justiça, nela existe a base, que é a fé. E a fé regula todas as coisas. Na medida que nós temos a verdadeira fé, nós temos também, por consequência, a justiça, e nós temos, por consequência, o bem da sociedade e de cada pessoa. Por quê? Porque se você tem a fé, você coloca Deus no seu devido lugar. E Deus no seu devido lugar, ele faz nele a hierarquia que se baseia nele e que tem o seu poder vindo dele. Então esse é o poder de todos os papas. Houve papas que viveram como mendigos, que foram perseguidos, que foram mártires, que foram atormentados de diversas formas. Mas esses papas legítimos, verdadeiros, tinham uma verdadeira autoridade. Por quê? Porque eles não se baseavam no dinheiro e no poder que está no mundo, mas eles se baseavam na verdadeira fé. E a verdadeira fé sempre se impõe, porque a verdade, ela governa todas as coisas. Então, quando você vê que você está sendo atacado, ou que você está sendo perseguido, você pode ter certeza que você está no caminho da verdade. Porque se tem uma coisa que incomoda, principalmente as pessoas apegadas ao poder e ao dinheiro, é a verdade. Porque eles sabem que eles não têm a verdade completa. Então eles dizem, ele vai me denunciar e eu vou cair do meu trono, eu vou perder o poder, eu vou perder o dinheiro, e aquilo ali vai me prejudicar, então tem que matar. Foi isso que aconteceu com Cristo. Isso que acontece com todos os verdadeiros discípulos de Cristo. Por isso, esse Aldo Vali, ele vai terminar aqui dizendo, o pontificado de Francisco é uma consequência lógica de todo esse processo. Concordo. Apesar de que não é um pontificado. E ele diz aí, ó, diante da revolução, a única solução é a contra-revolução. Perfeitamente. Tá vendo? Uma frase lógica. Então, quer dizer, se eles fizeram uma revolução e elegeram um impostor no lugar de um papa, qual que é a solução? Dar uma contra-revolução. Um verdadeiro papa em oposição àquele falso. Não é ficar aí só debatendo. E depois, ainda tem gente que diz assim, mas nós temos medo que vocês tentem fazer um papa e façam mais um falso papa e vai tendo isso e tal. Eu não tenho medo não. Sabe por quê? Porque pior do que tá, não consegue. Por mais que a gente queira, vamos fazer uma coisa, não vai piorar. Vai fazer qualquer outra coisa, vai dar algum probleminha, mas é impossível que seja pior do que já está. Então a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa na direção desse processo de solução, de contra-revolução que está dizendo aqui. Ó. E diz, precisamos saber, isso envolve martírio, que é o artigo de Aldo Vali. Isso envolve martírio, é pegar ou largar, diz ele aqui, olha, interessante. Se você aceitar, não se iluda com o pensamento que você vai evitar perseguições e sofrimentos. Então, fique atento. Aqui é coisa grave, coisa séria, nós precisamos sempre estar atentos a isso. Envolve martírio. Então, é aqui que a gente deve lembrar daquela
passagem belíssima do Evangelho de São João, capítulo 9, que nós lemos ali ontem, quando falava do cego de nascença. E esse cego de nascença, ele passou por todo um processo e fizeram tudo para que ele negasse Cristo. E como ele não negou, como ele perseverou firme ali, na verdadeira fé, ele foi expulso da sinagoga. Então expulsaram ele, colocaram ele para fora. E quando Jesus viu que ele estava expulso, que ele estava humilhado, Jesus veio até ele e perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele falou: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus olhou para ele e disse: sou eu que falo contigo. Então é bonito, né? Quer dizer, Jesus veio, ele mesmo se revela. E o cego, então, diz: pois eu creio. Então, essa é a esperança que nós temos, que nós estamos com ele, nós temos o pensamento dele e é ele que nos protege. Os homens, as estruturas, as instituições, todos podem vir contra nós, mas não temos medo. Por quê? Porque é ele que importa e é ele que está conosco. Ele é o nosso prêmio, ele é a nossa recompensa. E é assim que nós devemos, com esse pensamento, com essa intenção, celebrarmos a nossa Páscoa. E que ele seja bendito para sempre. Amém.